Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trabalhar um tema falando um pouco sobre a poética e a poética enquanto um conceito mais profundo que está, na verdade, que vem, né, e que está representado já desde os tempos antigos, já com Aristóteles e seus conceitos, mas também nessa palavra poiesis, né? Quando se fala de poética, há uma série de camadas que a gente deve trabalhar. Esse livro já trouxe outras vezes aqui no canal, mas é um livro que sempre pode ser, vamos dizer, retomado, recondicionado, reestudado, né? E para que se aprofunde bem nos seus conceitos, é importante colocar cada e refletindo bem sobre cada coisa. Apesar de que esse livro de Aristóteles ele traz muitos elementos técnicos aos quais, com os quais, na verdade, podemos nos utilizar deles para entender certas coisas, como se observássemos um elemento externo, uma casa, por exemplo, externamente, né? E eu conseguisse pressupor o que existe ali dentro pelo fator externo dela, né? Pressupor até quem construiu a casa, ou por quem foi pedida, né, que fosse construída. A depender das cores que ela apresenta, a sua arquitetura, os seus elementos, eu posso presumir a pessoa que mora nessa casa, né, é, algumas coisas sobre essa pessoa, né, vamos dizer assim. Assim. Da mesma maneira, eu posso fazer isso com os elementos técnicos de um poema e buscar entender a sua alma, o seu espírito mais profundo que habita ali. Então, quando Aristóteles ele traz essa ideia da poesia, ele vem carregada do termo poiesis, que está relacionado com criação. E criação de qualquer coisa, pode ser de um elemento externo, como uma mesa, né? Acho que esse exemplo ali é muito utilizado. Uma mesa, uma cadeira, um alimento, qualquer coisa que seja preparada, né? Que seja fora daquela pessoa que cria, né? Ou seja, eu posso confeccionar um, um objeto, um utilitário que vai ser utilizado depois. Então, nessa ideia de criação, eu estou realizando uma conformação de novos objetos, de novos materiais para poder realizar a transformação dessa matéria e poder ser utilizado novamente. Então, tudo aquilo que é poético, ele tem como objetivo produzir algo que é externo àquela fabricação. E a finalidade dessa, desse objeto que está sendo produzido, ela não é o objeto em si, mas aquilo que o objeto vai exercer. Por exemplo, um garfo, um prato, enfim, uma faca. Todos esses utensílios têm utilidade na cozinha e a sua finalidade é a alimentação, certo? Estamos entendidos nesse ponto. E existem outras atividades do tipo práticas e do tipo teórica que vão tendo como finalidade a própria atividade em si, né? Ou seja, no momento em que se realiza a atividade, nas atividades práticas, se atinge a sua finalidade. E no momento em que se atinge no momento em que se está teorizando, né? Porque qual é a diferença de uma atividade prática para uma atividade teórica? A atividade teórica, ela finda naquele mesmo indivíduo que realizou a atividade. A atividade teórica é uma atividade de intelecção, de silogismo, de contemplação, de matematização, certo? Todos esses elementos que são, em sua essência, bastante profundos e que podemos examinar em um outro momento. No que tange a poética, e a sua relação com poesia está justamente esse ponto da criação e de que nós fabricamos, transformamos, desenvolvemos algo para uma utilização externa, né? Para uma utilização que é diferente do objeto.
E aí nós poderíamos pensar, ok, eu sei para que serve uma mesa, eu sei para que serve um, né, um talher, enfim, esses exemplos que eu já dei. Mas para que serve criar poesias? Ou seja, qual a sua relação com o conceito de criação? Porque no momento em que eu crio um objeto, eu entendo que eu estou realmente criando possibilidades que não existiam. Entendam bem essa parte. Se eu consigo produzir, fabricar uma escada, eu consigo agora subir em locais que antes eu não conseguiria. Podemos pensar numa árvore muito alta ou no telhado de uma casa, certo? São possibilidades. Eu crio então possibilidades que não existiam antes, graças a esse potencial fabril, né, de poder produzir e fabricar os meus objetos, as minhas ferramentas. O que acontece quando eu crio poesia e o que a poesia nos traz através da sua viabilização ao mundo? Novamente, eu crio também possibilidades, mas não são possibilidades é, que, que estão sujeitas a um objeto específico, né? Aí podemos ampliar um pouco, né? Dizer que cada objeto tem a sua virtude própria, mas se a gente pensar em um objeto específico, vamos dizer a faca ela tem a virtude de cortar e ela está suprimida ou confinada às suas possibilidades de cortar. E quem utiliza a faca vai dizer se essas possibilidades de corte serão benéficas ou se serão maléficas, ok? Então, todos os objetos materiais, eles têm essa questão, essas possibilidades. Quando eu venho para um objeto poético, o que, que eu produzo, o que, que eu crio? Eu crio possibilidades psicológicas que antes não existiam. Eu sempre gosto de dar o exemplo de Alexandre o Grande em relação a Aquiles, né? Então, para quem conhece a história de Aquiles, Aquiles preferiu viver uma vida gloriosa e curta do que uma vida longa e comum. E como que, imitando de forma muito absurda, assim, bem realmente, realmente intensamente, né, essa ideia, temos Alexandre o Grande que se inspirou nessa ideia de Aquiles e viveu uma vida curta e gloriosa. Né? Enfim, só não vou entrar não vem ao caso aqui elementos políticos nem nada disso, né? Ou preferências. Eu estou trazendo apenas esses pontos, esses elementos e, claro, né, essa possibilidade que se abre quando existe essa possibilidade no mundo da literatura. Em outras palavras, e Aristóteles de certa forma vai falar sobre isso, é que tudo que nada existe que não tenha passado antes pela literatura. Ou seja, é, antes de tudo, nós precisamos pensar em algo, criar esse algo em nossa mente e imaginá-lo para depois vivê-lo, certo? Aristóteles vai dizer também a diferença entre o mito e a história, que o mito representa a ideia de uma vida ideal que deve ser buscada e a história se prende a fatos. Por isso que o mito é superior à história. E pensando exatamente nessa questão, na relação do mito e da poesia como esses elementos que criam possibilidades, porque todo mito ele advém de uma forma poética, nós podemos encaixar exatamente nesse elemento aí. Então, a poesia nos cria possibilidades de vida que nós não tínhamos antes. E possibilidades, eu quero dizer possibilidades de sentimentos, possibilidades de imaginar uma vida diferente. Não em ações específicas, ações que estão presas nelas mesmas, mas sim em
em vidas que, pensando na vida como um elemento mais abrangente e numa mudança de grau, de qualidade, ou seja, eu posso literalmente mudar de uma vida não virtuosa para uma vida virtuosa, porque há um modelo, há algo que inspire essa vida. Justamente esse o ponto que eu quero trazer aqui, tá? E algumas coisas corroboram para essa visão, né? Você está um livro, né, chamado Imitação de Cristo. Esse livro eu nunca li, mas várias pessoas recomendam ele porque dá uma série de pressupostos ou de recomendações e tem um modelo, né? Ou seja, esse livro vai trazer o modelo que já foi contado, tá? Entendendo a história de Cristo também como um mito, mas não como como as pessoas têm uma concepção errada, né, errônea de mito, mas mito como essa história, essa narrativa que está carregada de símbolos e possibilidades. Qualquer pessoa de qualquer tempo histórico pode se identificar com ela, certo? Então, um mito tem essa força de abrangência. Um mito ele deve ser analisado, examinado, observado através das suas potencialidades, das suas possibilidades positivas e criadoras, né? Estamos chegando onde eu quero, no meu ponto aqui. Então, trazendo essa ideia da imitação de Cristo também como a vivência de um mito, de uma possibilidade criadora, Aristóteles vai dizer justamente que a diferença entre uma poesia e um texto que não é poesia, podemos dizer um texto comum, justamente não está na sua forma, em seu aspecto externo, porque ele dá um exemplo do juramento de medicina, do tratado de medicina, de, de agora eu não me lembro o nome, se era, não era o Serafos, era outro médico, de Asclepios, né? O médico, o juramento de Asclepios, enfim, os preceitos médicos de Asclepios. E o que ele traz? Por que ele traz essa ideia, né? Diferenciando? Porque ele diz que esse texto foi escrito em versos, mas esse, esse tratado ele não tem um sentido para além daquilo que está no texto. Ou seja, um texto comum, um texto que não é poético, ele não está pleno de possibilidades, ele está querendo informar. Então, ele tem uma informação a ser passada. Ele é meramente informativo, né, vamos dizer aqui. Ele é meramente informativo. E enquanto que um texto poético, ele não é meramente informativo, mas ele tem dentro de si uma série de possibilidades que permite com que cada pessoa que tome contato com esse texto o interprete ou o vivencie de uma de acordo com sua maneira. E não sua maneira porque ele vai ter uma série de interpretações absurdas, mas sim de acordo com suas possibilidades. É mais uma limitação do que exatamente uma força nesse caso. Então cada um vai tomar para si aquilo que lhe é próprio, que é capaz. Como no exemplo da concha e do rio, né? Se eu não me engano, esse exemplo é de Santo Agostinho, que fala da, da, de que a mente de cada pessoa é capaz de assumir para si uma parte ou um, um pedaço da divindade. Não assumir para si, mas apreender, né? Entender, compreender. E à medida em que nós vamos desenvolvendo a nossa mente, e a mente pode ser uma ideia de consciência, essa colher, esse recipiente, ele vai se enchendo. E quanto mais possibilidades nós temos, mais nós conseguimos abarcar disso. É um exemplo bem curioso, porque eu acho ele bem ilustrativo. Então, se eu tenho apenas a capacidade
de assumir do mito, de absorver do mito uma colher de sopa, será uma colher de sopa que eu terei que me contentar. Se eu puder me desenvolver e conseguir trabalhar com um copo, né, aí um copo é o que me cabe. E uma jarra, assim sucessivamente. A gente logo poderia pensar que não existe nenhum recipiente capaz de conter o mar, por exemplo. Né? Ou seja, seria impossível absorver Deus, né? Tentar assumir para si essa ideia de Deus, da divindade. Também do mito, é muito difícil que a gente esgote as suas possibilidades totais, né? Porque eles estão incrustados em uma longa tradição de informações e conhecimentos que nós não temos exatamente a sua origem e que conversam com inúmeras influências das quais nós não temos a, a decodificação para penetrar nesses conhecimentos. Então, se torna difícil de fazer essa investigação. Mas vamos nos ater então voltar então a essa ideia de que o texto poético ele nos permite, nos assume possibilidades que nós não dispunhamos antes, através justamente do elemento da criação. Então, poieses ela no fim de tudo, ou antes de tudo, essa possibilidade que nós temos de criar a nossa própria vida, né? De maneira mais filosófica seria essa ideia. E à medida em que eu assumo isso para mim, eu consigo ter mais capacidade de, de levar isso à prática. Né? Só que muitas vezes o que me falta é um repertório, um manancial de qualidades, de elementos que eu preciso das imagens próprias disso para poder acessar. E daí então que o desenvolvimento da poesia vem justamente para poder preencher ou criar, né, essa lacuna que é da construção de espaços mentais e de espaços emocionais que não dispunhamos antes. Então, esses símbolos que vão sendo carregados a partir dos mitos, das poesias, eles são transmitidos e o próprio fato da sua transmissão já dá, né, uma força diferente para isso. Né? Então, vamos trazer essa ideia da criação e da cocriação. Né? Isso que eu vou trazer agora, eu também trago na oficina Cartas a um Jovem Poeta, que você pode encontrar o link aqui na descrição para entrar em contato e caso você tenha interesse, né, para aguardar uma próxima turma, né, que nós vamos fazer dessa oficina. No caso você tenha interesse, o link vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, essa cocriação é entender que nós criamos a partir do momento em que participamos da criação, certo? E a participar da criação é compreender que, em essência, o que fazemos é ou auxiliá-la ou o contrário, né? Então, quando eu pego para formar um objeto, eu preciso, ou um mobiliário, enfim, eu preciso transformar uma matéria que já existe. Eu não tenho como criar a matéria, eu não tenho como criar o aço, criar a madeira, né? Mas eu tenho como extrair da natureza essas matérias-primas e então formá-las para que elas assumam uma possibilidade que antes não dispunham. Ou seja, através do meu trabalho mental, primeiro eu idealizo isso e depois eu transformo em uma matéria específica e limito as possibilidades daquela matéria, né? Porém também coloco em um nível em que antes ela não dispunha, né?
servir como um utensílio, um objeto para os outros. Então, através do trabalho humano, a gente consegue capacitar a natureza para servir ao ser humano. Né? Essa visão que eu estou trabalhando agora, ela deve ser sempre tratada de forma bem holística, assim, né? Sei que hoje a gente tem uma certa separação entre homem e natureza, mas isso não deveria ser assim, uma vez que nós dependemos totalmente da natureza até para desenvolver o que nós chamamos de civilização, né? Ou seja, eu já falei muitas vezes aqui no canal sobre a ideia de virtude, a ideia de desenvolver valores, sentimentos, mas todos esses valores, todos esses sentimentos, eles estão apoiados em elementos da natureza, sejam os próprios objetos que nós utilizamos, né? Mas quando nós falamos de ser um homem civilizado, um ser civilizado, pressupõe alguns elementos, como uma moradia, como certos costumes, né? certas, certas capacidades que nós desenvolvemos de sobrevivência também. Mas a sobrevivência do ser humano, ela é diferente da dos animais, ela não se dá a qualquer preço, né? Ela se dá desenvolvendo uma série de costumes próprios que vão se apoiando nessas bases materiais. Então, o desenvolvimento e o domínio da natureza, da base material, a transformação da matéria, da natureza, em objetos culturais, vamos dizer assim, ela está carregada, ela sustenta onde vai se desenvolver as virtudes humanas. Né? É muito difícil nós pensarmos em uma civilização que não tenha essa base material. Eu acredito que não exista. Né? Em todo o lugar do mundo, né? Ainda que sejam em lugares muito quentes, todos os povos eles acabam sempre utilizando roupas, por exemplo. Né? Ainda que não sejam muitas, pode ser que você use roupas bem parcas, mas existe uma indumentária, porque a roupa, ela, ainda que não sirva para a sua proteção, né, como em alguns casos específicos, né, ela carrega uma espécie de significado de indumentária, né, como se dissesse eu não sou um ser selvagem. Né? Então existe esses significados e até em alguns povos que não se vestem, né, eles se pintam, né? Então há todo um significado nisso que é carregado, que necessita, que depende da natureza para que aconteça. Né? A gente fala o próprio ato da escrita, por exemplo. Eu preciso fabricar objetos de escrita, lápis, uma pena, tinta, todas essas coisas se apoiam em elementos naturais. De alguma maneira, a natureza foi conformada e ajustada para auxiliar o ser humano em sua evolução. O ser humano, sem a natureza, não consegue atingir esse grau de civilização. E ainda que ele não possa ficar submetido a isso, a essa dependência da natureza, ele precisa, em seus primeiros passos, em seus muitos primeiros passos, depender dela, né? E aprender a trabalhar com ela. Do contrário, ele não pode avançar enquanto ser civilizado, né? Então, é essa a ideia. Como então a poiesis externa, que fabrica coisas, está relacionada com essa transformação da matéria-prima, assim também a poiesis, poesia, criação de possibilidades mentais, emocionais, ela se apoia também na transformação de elementos pessoais para outros elementos. De que maneira? À medida em que então eu vou mudando os meus valores, os meus propósitos, eu vou transformando eles, né? Eu não vou, como algumas pessoas se enganam, né? Me suprimindo os desejos, né? Porque
a supressão dos desejos acaba em algum momento dando errado, né, explodindo em algum lugar, mas eu vou então conduzindo, trabalhando eles para qualificá-los. Então, assim como eu posso ter uma matéria que está mais cheia de impurezas, e eu posso também purificá-la, né, como, como a gente tem muito, por exemplo, na química, né? O próprio álcool, por exemplo, ele vem em diferentes composições, né, 50%, 70%, até um grau maior de pureza desse produto. Também nossos propósitos, nossos ideais, eles vêm carregados de um certo desejo. Um desejo que muitas vezes um desejo vaidoso, né, como o vídeo que foi ao ar ontem aqui no canal que falava um pouco sobre isso. Vou deixar esse vídeo no final aqui no final desse vídeo para vocês assistirem. Mas então eu vou conduzindo esses propósitos, conduzindo esses ideais que são que habitam em mim de alguma maneira, e nesse processo eu vou descobrindo certos desejos que mais estão relacionados com interesses, né, com elementos relacionados à vaidade, ao orgulho, do que com coisas benéficas às quais eu me comprometi no início, quando eu tinha esse sonho, quando eu tinha essa ideia. Tá? Então, a partir desse momento, eu vou criando novas possibilidades e vou também me trabalhando, me purificando nesse processo. Tá? Mas acho que eu já trouxe o essencial que eu queria abordar nesse vídeo. Ficamos então por aqui. Então, a poesia se diferencia de um texto comum porque é capaz de trazer possibilidades. Ela não está fechada em sua interpretação. Ela está aberta como um mito e não se prende aos fatos, diferente da história que já aconteceu e está presa aos fatos. Né? E que alguns dizem que tem um modelo, uma ideia de história, um ser história que precisa se plasmar, se concretizar. Mas isso certamente não é assunto para esse vídeo, tá bem? Vamos ficando por aqui. Caso você tenha chegado até aqui, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo. Perguntas, questionamentos, contribuições nos comentários, por favor. Tchau, tchau. Até mais.